Boa noite! Deixa eu colocar aqui o título da nossa live de hoje. Nós estamos na metade do caminho da nossa sequência de lives aqui de 30 dias. Hoje é a nossa live 15 e eu vou fixar aqui, ó, o nome do nosso conteúdo de hoje. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Ai, saiu. Aqui. Vamos ver se eu consigo fixar. Consegui. E nós vamos falar um pouquinho sobre metas. Como que a gente estabelece metas, como que normalmente eu faço, né, algumas estratégias com os pacientes, e eu quero fazer isso aqui com vocês, pra gente estabelecer metas e essas metas sejam alcançadas, porque só estabelecer meta por estabelecer meta é uma coisa que a gente consegue fazer com facilidade, né? Mas a ideia é justamente colocar essas metas, tirar elas do papel. Como é que a gente faz isso? Então eu vou colocar aqui dentro desse período agora, né, dessa live, todas as estratégias a estabelecer metas e buscar e alcançar isso, tá? Nós estamos aqui na segunda-feira, geralmente a gente começa alguma estratégia de mudança na segunda-feira, então essa é a ideia aqui hoje. Começar alguma estratégia de mudança para vocês colocarem em prática já no momento seguinte. A hora que acabar essa live já dá para colocar em prática. Me dá um ok aqui se vocês estão me ouvindo, tá tudo ok, som tá bom, imagem tá boa, não tá saindo o sinal. Me responde se tá tudo certo aí. Seguinte, então o nosso tema de hoje é como a gente faz para estabelecer metas. Vou pedir para vocês convidarem algumas pessoas. Tá travando ainda, Ana? Convidarem algumas pessoas para essa live de hoje, pra gente falar um pouquinho sobre essas estratégias de mudança, né? Porque eu falo que assim, ó, legal, a gente tá com a rotina alimentar na mão, ou então eu tô aprendendo sobre algum conteúdo, né, que é o caso aqui da nossa live, da nossa sequência de lives, e de repente, como é que eu faço para estabelecer algumas estratégias? Voltou, né, meninas? Obrigada. Como é que eu faço para estabelecer algumas estratégias, estabelecer essas metas para que eu alcance isso, né? Então, a ideia é a gente conversar sobre isso. Eu falei de vocês convidarem alguém, né? Vocês podem apertar aqui embaixo, ó, que tem uma setinha que vocês podem mandar para algumas pessoas e convidar para saber desse conteúdo, desse assunto de hoje. Seguinte, vamos começar? Ó, a ideia da gente estabelecer metas, ela serve para qualquer fase, para qualquer ambiente da nossa vida, né? Da mesma forma que a gente estabelece algumas metas na nossa rotina, sejam elas ali de trabalho ou de vida pessoal mesmo, o que a gente normalmente faz? A gente coloca algumas metas na nossa vida e com a alimentação funciona da mesma forma também, tá? Então, como é que a gente faz para estabelecer essas metas? Eu brinco que pessoas que não têm meta na vida estão só sobrevivendo, porque na vida de verdade a gente tem que estabelecer algumas metas para alcançar. Então seja ela de repente melhorar no seu trabalho de alguma forma, seja ela uma meta financeira, seja ela uma meta de repente fazer uma construção, né, construir a sua casa, que seja um sonho seu, de repente seja uma meta de comprar um carro, de trocar de carro. A gente sempre, né, a gente vive estabelecendo pequenas metas aí na nossa rotina. E com a alimentação, ela serve dessa forma também. Então a ideia é que a gente estabeleça essas metas para que a gente alcance, né? Então quando a gente estabelece algumas metas, eu vou usar o exemplo aqui de você de repente construir sua casa ou reformar sua casa, a gente estabelece aquelas metas e a gente dá, né, na outra live eu até falei um pouquinho sobre isso, a gente dá prioridade para isso. Então quando a gente dá prioridade para isso, a gente deixa outras coisas que não são tão relevantes para aquele momento, porque eu preciso de repente economizar, eu preciso de repente fazer alguma estratégia diferente ali para que eu possa fazer essa construção, né, o mais rápido possível, ou essa reforma, ou esse carro que eu quero comprar. Eu estabeleço essas metas e eu abro mão de algumas coisas. Com a alimentação é exatamente a mesma coisa. Só que o que acaba acontecendo com a alimentação? Muitas vezes, se a gente não traça metas consistentes, e aí eu falo simplesmente assim, eu quero emagrecer. A gente joga isso, né, pra cima e fala, eu quero emagrecer, mas a gente não coloca algumas metas a serem alcançadas, a gente não consegue. Por quê? Porque é a mesma coisa que você estivesse falando, eu quero comprar um carro, tá, mas aí eu vou cruzar o braço aqui e ficar esperando. Não é assim que acontece, né? A gente vai buscar alternativas para isso.
E eu falo que existem algumas estratégias que são bem específicas e que a gente consegue colocar isso dentro da alimentação de uma forma tranquila. Como é que eu faço isso? Na outra live que eu falei um pouquinho sobre motivação, eu usei o exemplo da gente fazer aquela estratégia de colocar, quem estava aqui lembra. Se vocês lembrarem, me dá um ok aqui. Senão eu repito, tá? Mas me falem aqui. Eu coloquei aquela estratégia de vocês colocarem os 3 objetivos de vocês, estabelecer ali as dificuldades e quais seriam as soluções para cada objetivo que você tinha traçado. Vocês lembram disso? Me fala aqui se vocês lembram. Eu faço normalmente essas estratégias com os meus pacientes, porque quando a gente consegue dar solução para algum problema que a gente tem, a gente consegue ver resultado. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, mas se eu jogo ali esse objetivo de emagrecimento só, né? Eu quero emagrecer, tá, mas eu quero emagrecer como? Quando? Quanto? E em que período que vai ser isso? Vocês lembram, né? Então, o que é a ideia? A gente pode fazer dessa forma, que eu acho uma boa estratégia, de você colocar lá aquele objetivo, coloca lá, seleciona 3 objetivos, e aí esses objetivos eles precisam ser específicos, né? Então, de novo, só para quem não estava aqui, quando a gente traça esses objetivos, é importante que você trace os objetivos o mais detalhado possível. Então, por exemplo, eu quero emagrecimento, sei lá, de 2 quilos até o meio do ano, até final de julho, por exemplo. Tá, é um objetivo. Eu quero usar uma roupa num casamento que eu vou, sei lá, né? No momento que nós estamos aqui não tá muito propício para isso. Mas vamos pensar que você tem uma roupa lá que tá guardada, que tá com etiqueta ainda e que você comprou antes da quarentena e que de repente, por conta dessa loucura toda que a gente tá vivendo, de repente você ganhou um pouquinho de peso e ela tá lá ainda, você não consegue usar. Então estabeleçam metas específicas. Deu para entender, né? E aí quando a gente traça essas metas específicas, a gente vem tentando buscar as 3 dificuldades maiores que você tem para alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero o objetivo de 2 quilos até o final do meio do ano, né? Até o final de julho. O que eu tenho que fazer para isso? Então, quais são as dificuldades que eu mais tenho com relação a isso que eu estou colocando como objetivo? E aí eu coloco esses 3 dificuldades. E ao final disso eu coloco 3 soluções. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 2 quilos até o meio do ano. E eu tenho muita dificuldade, porque uma coisa que me atrapalha muito nesse período aí, nesse processo todo, uma coisa que pode me atrapalhar bastante, de repente vai ser o excesso de açúcar. Então, qual é a solução para isso? Então, eu coloco lá uma solução para esses 3 problemas que eu tenho, para esses 3 objetivos que eu tenho, e aí eu vou trabalhar em cima disso. Então, qual que é a solução? De repente, eu diminuir o açúcar que eu coloco nas coisas? Ou então, de repente, eu diminuir aquele bolo que eu compro 2, 3 vezes na semana na minha casa. Ou então, diminuir... Vocês conseguiram entender? Então, a ideia é essa, tá? Mas dentro eu até coloquei no papel aqui, dentro dessa estratégia de traçar metas, existem 4 coisas que a gente consegue que são etapas, né? Que a gente consegue dentro da realização. Então, se a gente quer realizar alguma coisa, é importante que a gente coloque isso na nossa visão, né? Que a gente coloque isso. Eu gosto de falar de colocar no papel, porque no papel a gente visualiza, a gente tira da cabeça aquele sonho, aquela ideia, aquela vontade e a gente coloca no papel. Por que colocar no papel? Por você visualizar, por você entender o que você está fazendo com aquilo. Então, por exemplo, para a realização, quais são as 4 etapas? A primeira delas é o sonho, e aí isso para tudo, né? Mas trazendo aqui para alimentação, né, e para nutrição ou para o emagrecimento, o que você pode fazer dentro desse sonho? Como que você vai estabelecer esse sonho? Então vamos supor que eu queira emagrecer 5 quilos, 6 quilos, sei lá, X quilos até o final do ano, por exemplo. Isso é um sonho, de repente. Então é interessante isso. Ou de repente, eu quero melhorar a minha saúde de modo geral, porque eu tô sofrendo muito com dor, com incômodo. Ou de repente, eu sou uma pessoa diabética, eu quero muito melhorar esse perfil meu de glicemia, eu quero muito melhorar esses resultados. Então, entra dentro dessa etapa do sonho, é a gente visualizar uma melhora, né, ou visualizar um sonho que a gente tem com relação a esse aspecto da alimentação e da nutrição. O segundo ponto é a visão. O que você vai fazer? O que é importante você fazer? Você visualizar tudo isso. Então, tá, legal, o que eu preciso fazer para tudo isso? Então, você parar para pensar e colocar aqui no papel. Quais são as coisas que eu preciso fazer para que eu alcance esse objetivo? Escreve, coloca ali, né? Detalha, de repente, eu preciso ser uma pessoa
mais saudável? Eu preciso me alimentar de uma forma mais prática? Ou eu preciso, de repente, diminuir algumas coisas da minha rotina? O terceiro ponto é o tal do objetivo, que é essa fase aqui que eu falei pra vocês, que lá naquela outra live eu já comentei sobre isso, né? De vocês detalharem isso, e tô explicando aqui agora, de fazer o detalhe desse objetivo, detalhe o mais específico possível, então coloca lá no papel isso também. E a fase da ação, que é a última fase. Então qual que é essa fase da ação? Quando a gente realiza alguma coisa, a gente precisa, mais do que nunca, 60% de todo esse planejamento aqui é a ação. Então, na hora de fazer ali, na hora de ter a rotina, como é que eu vou fazer? O que vai facilitar a minha vida? A ação não é só a gente partir pro segunda-feira eu faço, segunda-feira eu vou melhorar minha alimentação. Não, é você colocar ação para aquilo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de repente, planejar a minha rotina para facilitar o meu dia a dia da semana e você fazer isso, né? É muito mais importante do que a gente só ficar planejando tudo isso, é você conseguir fazer. Então, de repente, uma dieta que se encaixe dentro do seu estilo de vida, da sua rotina, uma alimentação que seja prazerosa, que você goste de fazer, que faça parte já da sua rotina ali, que você mexa em alguma coisinha, que você melhore alguma coisa. Então é importante que tenha isso também. E aí eu falo de colocar no papel. Eu até coloquei aqui, ó, marquei. Coloca no papel. Por que colocar no papel? Porque quando a gente coloca no papel, a gente tira isso que muitas vezes pra gente parece claro. Então fala assim, eu tenho que emagrecer. E o que eu tenho que fazer pra emagrecer? Eu já sei o que eu tenho que fazer pra emagrecer. Não é? A gente sabe o que tem que fazer. Só que quando você coloca esses objetivos e essas ações, todas essas estratégias no papel, a gente consegue visualizar de uma forma diferente. E aí existem eu coloco aqui no papel para ficar facinho para eu enxergar, para falar para vocês, tá? E existem 4 fases, inclusive eu vou dar uma extra, mas 4 fases, né? Eu falei das etapas da realização, mas agora eu vou falar dessas 4 estratégias que a gente consegue colocar em prática dentro dessa rotina para que a gente tenha uma boa relação, uma boa ação com relação a essa mudança de hábitos. Essa nossa sequência de lives de 30 dias, elas são para trazer esse tipo de mudança, não só o conteúdo que eu tenho trazido aqui, né? Não só as informações sobre nutrição, não só essas informações gerais que na maioria das vezes são coisas que eu estudo há muito tempo, mas é o meu ponto de vista. Eu até falei ontem, a gente comentou na live, né? A Flávia estava aqui comigo na live e a gente falou sobre a nossa opinião em si, né? O que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, é uma verdade que eu acredito, que eu gosto, que eu pratico e que eu, né, prescrevo muitas vezes para os meus pacientes aqui e que eu vejo resultado, tá? Então não é uma verdade absoluta. O que eu estou falando aqui nesse momento também não é uma verdade absoluta, mas é uma prática que funciona, tá? E aí vamos lá para essas 4 estratégias de estabelecer metas. Como que a gente estabelece metas? Além dessa questão da realização aqui, é importante a gente colocar no papel o mais específico possível. Então, de novo, se eu vou traçar um objetivo, se eu vou colocar uma rotina ali na minha vida, é importante que eu faça o mais específico possível. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não fala assim, eu vou viajar. Não é assim que a gente faz, né? A gente fala, não, eu vou viajar para tal cidade, naquele país, naquele lugar. E às vezes ainda a gente fala assim, eu vou ficar no bairro tal, né? Então, assim, estabelecer metas o mais específico possível. Vamos usar um exemplo. Você não vai para a Argentina e falar, eu tô indo para a Argentina, mas para onde você tá indo, né? Você pode pegar um avião daqui para lá e ir para N lugares. Para onde exatamente você tá indo? Então, estabeleçam essas metas. Hoje eu peso X e eu quero pesar 5 quilos a menos. Escreve isso. Dá número para as coisas, traz esses detalhes para esse processo. Uma outra coisa importante, colocar prazo. De novo, usando o exemplo da viagem, a gente não estabelece uma meta de viagem e fala assim, eu vou viajar o ano que vem. Não, a gente já estabelece metas com data, horário, né? Se você marca um voo para viajar, por exemplo, você marca com data, com horário, com tudo estabelecido ali. Tem uns bichinhos voando aqui em mim. E por isso que eu tô aqui, ó, batendo eles. E aí, voltando aqui, né? Colocar esse prazo, você não deixa o seu objetivo em aberto.
Então, quando você coloca um prazo, você fala, não, eu quero emagrecer X quilos até o final do ano, sabe? Então, assim, coloquem essas estratégias, coloquem essas datas para vocês realizarem as coisas, porque senão fica jogado. Fica sem estratégia, fica sem meta. E quando a gente tem a meta muito claro na nossa rotina, a gente faz. A gente vai colocar ali, né? Não adianta falar assim, eu quero ser promovida no meu trabalho. Mas eu quero quando? Aí o quanto eu vou me esforçar para ser promovida, né? Então quando a gente coloca metas para as coisas na nossa vida, nem sempre elas funcionam 100%, tá? É legal a gente ter isso na nossa cabeça, mas é importante que a gente consiga estabelecer ela e ter ela muito claro na nossa cabeça. Porque, de novo, né, a gente pode muitas vezes sair um pouquinho da rotina, né? Até ontem a live com a Flá foi falando sobre isso, né? Da gente fugir um pouquinho da rotina. Mas quando você tem a sua meta muito clara na sua cabeça, quando você tem a sua rotina muito bem estabelecida, as suas metas bem escritas e muito fácil de você pensar nela, de você voltar para ela, de você entender ela, você volta para sua rotina o mais rápido possível. Lembra ontem, quem tava aqui na live, a Fala falou uma coisa que eu gravei na minha cabeça e eu vou usar aqui. Peço licença para ela para usar esse exemplo aqui, mas é muito importante. Quando a gente tem metas, né, quando a gente tem objetivos, a gente tem como se fosse uma cordinha, né? Ela até usou esse exemplo. Quando a gente tem essa cordinha, quando a gente faz a nossa rotina, busca, né, esse emagrecimento, essa cordinha ela vai encurtando, porque ela vai chegar no seu objetivo. Agora, quando eu tenho minhas metas estabelecidas, meus objetivos muito bem traçados, mas eu furo cada vez mais essa rotina, esse objetivo ele vai ficando cada vez mais longe. Então, a ideia de você traçar metas é você ter muito claro na sua cabeça o que você quer. Então, eu tô voltando pra minha rotina alimentar hoje de manhã, né, segunda-feira, porque eu sei do meu objetivo, eu sei o que eu quero. Seja saúde, seja emagrecimento, seja melhora da sua performance com atividade física, seja o que for. Seja melhorar seu perfil de glicemia, porque você tem uma alteração do diabetes, seja melhorar o seu colesterol, de repente. Tudo a gente estabelece metas, é importante a gente estabelecer essas metas. Terceiro ponto aqui. Coloque essas metas visível na sua rotina. Então, por isso que eu falo de escrever no papel. Então, escreva ali, de repente, na rotina, na sua rotina fácil ali para você visualizar. Então, aquele caderno, de repente, que você vê todos os dias, aquela agenda sua que tá ali todos os dias, ou, de repente, do seu lado, do seu trabalho ali. Ou na sua casa, você tem um lugar ali que de repente você trabalha no computador, agora que a gente tá no home office, né? De repente tem aquele computador, você tem um muralzinho ali do lado, coloca ali. Da mesma forma que a gente estabelece metas para tudo na vida, é importante a gente estabelecer para nossa saúde. Ninguém vai fazer isso por nós. É só a gente, nós somos os responsáveis por isso. Então é importante que a gente visualize isso e não é para ficar ali e falar, putz, eu não tô chegando naquilo ali. Não, é pra te estimular. E falar, não, o que eu posso fazer hoje na minha alimentação? O que eu posso fazer hoje de mudança na minha rotina que vai contribuir pra minha saúde? E sempre você lembrar disso, né? Então é importante a gente ter essa clareza disso tudo, né? É importante a gente ser específico para aquilo que a gente quer, estabelecer metas e colocar isso ali no muralzinho, em algum lugar que você visualize sempre para você lembrar disso sempre que possível, tá? Outra coisa, né? Quarto ponto aqui, o compromisso. Então, se você tem uma pessoa que você sabe que pode te ajudar com relação a essa alimentação, ou que você sabe que pode te estimular, ou que vai te ajudar, que vai te apoiar nessa rotina, compartilha com ela, né? De repente com a Nutri aqui, Dani, tô fazendo a minha mudança de alimentos lá, minha rotina alimentar, tô mudando a minha vida, tô tentando fazer isso da melhor forma possível. E estabeleci minhas metas. Compartilha com alguém que pode te apoiar, compartilha com alguém que vai te ajudar, com a sua mãe, né, com o seu marido, de repente, que te estimula a fazer essas mudanças. Compartilha, porque daí a gente tem o apoio, né? As pessoas que, até marquei aqui no papel, pessoas que podem ajudar a gente nesse sentido, são pessoas que gostam da gente, né, que querem o nosso bem. Então é importante que a gente compartilhe isso com elas. E é importante que a gente entenda que as pessoas estão ali para nos ajudar, né, de alguma forma. E se elas estão ali para nos ajudar, são pessoas que significam muito pra gente. Por isso que a gente está compartilhando aquilo com elas, né? Seja o seu marido, sua mãe, né, alguém que mora junto com você, alguém que você sabe que te apoia.
a gente cria um vínculo com essa pessoa e aí a gente tende a não querer decepcioná-la. Né? Então, assim, independente da meta que você tem, eu tô usando aqui a da alimentação, né, de melhorar a nossa saúde de modo geral, mas é importante a gente ter isso para que a gente coloque essa rotina nossa de alimentação, que a gente melhore essa nossa rotina de alimentação e a gente tenha esse vínculo de, poxa, eu tô fazendo, tô dentro da minha rotina, é importante para mim isso e é importante porque, ó, que legal, essa pessoa tá me apoiando o tempo todo, tá? E o quinta dica que eu acho assim super importante, não menos importante que as outras, né? Mas é uma dica bônus aqui, é você adicionar consequências, tá? Então o que significa adicionar consequências? Não é, fiz errado aqui, vou deixar de comer, ou fiz errado aqui, fugi da minha rotina, não alcancei minha meta, eu vou fazer qualquer coisa errada aqui. Não é isso. Mas, por exemplo, eu vou deixar ou eu vou diminuir o açúcar dessa rotina aqui essa semana. Então, eu vou tirar um pouquinho do açúcar do café, eu vou diminuir o açúcar ali que eu coloco no leite de manhã, eu vou diminuir algumas coisas da minha rotina e aí no final de semana eu posso comer uma sobremesa. Sabe, coisa assim? E não é consequência ruim, não é punição. Muito pelo contrário, eu acho horrível quando a gente se pune com relação a qualquer coisa. A gente tem que ter esse amor, né? Eu falo que quem mais importante que nós para se amar e para se cuidar, né? Então é importante que a gente se dê, não se dê por mérito de, nossa, olha, você fez isso, foi maravilhoso, e olha aqui, sua recompensa. Não precisa ser só na alimentação, mas é importante que a gente faça o esforço, que a gente trabalhe em cima dessa meta e que ao fim disso você fale, poxa, tá vendo? Eu alcancei, eu fiz, eu consegui. E aí a gente dá essas recompensas. Então é importante ter, lógico que não em grande quantidade, né? Obviamente nós estamos falando aqui com pessoas que entendem o que eu tô falando, né? Que sabem que eu tô falando sobre isso, mas é importante. Por que é importante? Porque o que eu falei em algumas lives atrás? O que é legal da alimentação saudável? É você gostar do processo, é você gostar daquilo que você tá fazendo. Então, se você gosta do processo, se você se dá algumas coisas de presente, não precisa ser só na alimentação, tá? Mas, poxa, se eu diminuir o açúcar do café aqui, eu vou comprar alguma coisa que eu quero, que eu tô querendo muito. Façam isso, porque é gostoso a gente ter essas recompensas de alguma forma, tá? Então, a ideia dessa live aqui hoje foi tentar colocar vocês numa estratégia onde vocês estabeleçam pequenas metas para serem alcançadas, e as pequenas metas, elas são construídas dentro desses objetivos que eu falei, dessas estratégias que eu coloquei. Então, só para recapitular aqui, colocar esse objetivo e ser o mais específico possível, colocar prazo para essa rotina, tá? Então, é importantíssimo colocar prazo para essa rotina, confrontar essas metas, então estar de frente com elas ali e lembrar delas o tempo todo, né? Colocar ali num painelzinho, num lugar que você veja aquelas metas ali. Quarto é o compromisso, então ter uma pessoa para você ter esse compromisso de você se organizar com relação à sua alimentação, de você se beneficiar e a pessoa também se beneficiar com esse cuidado que você está tendo com você. E o quinto é essa recompensa, que eu acho importante, não precisa ser só da alimentação, né? A gente pode fazer recompensas de outras formas também, tá bom? Certo? E aí? Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui nesse conteúdo? Achei importante falar sobre metas, porque apesar da gente já estar no 15º dia, né, na metade aqui do nosso desafio, eu achei importante colocar isso, porque as metas a gente pode traçar em qualquer momento. Pode ser que hoje, de repente, você fale, não, peraí, eu vou pegar um papelzinho lá e vou escrever isso aqui que a Dani falou. E amanhã você já não queira aquilo ali que tá ali. Mas é importante que você sempre vá estabelecendo essas metas. Eu tenho um painel lá na minha casa, eu vou dar uma dica pessoal agora. Eu tenho um painelzinho lá na minha casa, ele fica até assim onde eu deixo a tábua de passar roupa. É um canto ali na minha casa que eu planejo fazer mais pra frente um escritório. Mas eu deixo algumas coisas ali porque eu não tenho onde guardar e eu deixo lá, né? A tábua de passar roupa e esse painelzinho e algumas coisinhas ali. E lá em casa eu fiz, há um tempo atrás, eu li aquele livro do Milagre da Manhã. Não sei se vocês já leram ele. Se alguém já leu, me conta aqui.
E ele fala muito dessa questão da gente poder estabelecer essas metas, né? Da gente separar um período do dia, um período da manhã, principalmente, para você fazer algumas coisas ali específicas e direcionada para aquilo que você quer, né? E eu tenho isso lá, e eu lembro que, sei lá, acho que uns 2, 3 anos atrás eu li esse livro e eu fiz. A Lu já leu. Eu fiz essa estratégia, né, de acordar cedinho, de fazer tudo que eu tinha pra fazer ali naquele período de 1 hora. Quem não leu, depois me fala que eu explico rapidinho como é que faz. Mas basicamente são 6, São 6 estratégias que ele sugere, e aí ele sugere para que você separe 1 hora do seu dia pra fazer as 6 coisas, né? E aí ele sugere 10 minutinhos, pelo menos cada uma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu fiz esse painelzinho lá em casa. Então eu tenho ele já de 3 anos atrás, ali penduradinho. E aí, o que eu faço? De tempos em tempos eu renovo essas metas, né? Então eu tenho lá as metas pessoais, as metas profissionais, o que eu posso fazer, o que eu tenho que melhorar. Então é importante a gente ter esse ambiente, né? Não precisa ser um ambiente muito grande, não. Um painelzinho desse tamanho assim, ó, colocadinho ali num canto onde você sempre tem acesso, onde você sempre olha, ou de repente dentro do seu guarda-roupa, ou que você pode colar uma folha ali, né? Ou no seu caderno, nas suas coisas. Façam isso, porque é importante a gente ir reestruturando e sempre colocando essas metas. Esse caderno meu aqui, ó, por acaso, eu encontrei ele hoje na hora do almoço, porque eu falei, nossa, cadê aquele caderno? Esse caderno aqui é de 2016. Inclusive eu tinha uma única folha livre nele, porque eu tinha escrito nele, assim, freneticamente desde então, né? Desde 2016. E o que acontece? Eu tinha perdido, não é que eu tinha perdido, eu tinha colocado ele no meio de algumas coisas dentro do meu guarda-roupa e eu não sabia onde estava. E hoje de manhã eu encontrei ele. E esse caderno, ele tem assim, ó, tudo que eu sempre planejei pra minha vida, pra minha rotina, pra parte da alimentação. Pra quem me acompanha já desde, sei lá, de 2015 talvez, tem aqui o nome de todo mundo que já participou dos meus desafios. Eu tenho aqui todos os conteúdos que eu já distribuí nos desafios, muitas vezes alguma estratégia legal de alimentação mesmo, eu tenho escrito nesse caderno. Eu tenho escrito assim, nossa, muita coisa. Parte pessoal, parte profissional, e eu tava com dó, né? Eu tava com uma sensação estranha de ter perdido ele. E aí hoje, na hora do almoço, né? Um pouquinho antes da hora do almoço, eu encontrei ele. E aí, assim, é gostoso porque a gente começa a folhear, né? Olhar essas metas, essas estratégias, e a gente começa a reformular. Então você vai reformulando de tempos em tempos e olhando, vendo seus objetivos, vendo o que você já alcançou, o que você ainda não alcançou, o que ainda é um objetivo, o que você tem que traçar, o que você quer. Ou de repente você olha para aquilo e fala, não, peraí, acho que não é bem isso que eu quero. Ou, não, isso aqui eu já alcancei, isso aqui eu já fiz. Sabe? Então é interessante isso, é importante a gente ter essas estratégias para que vocês, né, para que a gente consiga estabelecer metas e alcançá-las, muito mais do que só estabelecer metas, né? Por isso que é importante a gente dar essa parte específica, né? Trazer essa especificidade para cada coisa que a gente quer, tá? Então o objetivo dessa live de hoje foi falar um pouquinho sobre isso. Para quem chegou aqui agora, ó, a gente falou um pouquinho sobre as metas, né? Como que a gente faz para estabelecer as metas e alcançá-las. E aí, se você de repente perdeu, chegou agora, você pode acessar lá no link que tá na minha bio e baixar, né? Aliás, você se cadastra lá e aí você consegue ter acesso a todas as lives que aconteceram até então. Nós estamos na 15ª e aí nós estamos aí mais 15 dias de live. E tá sendo muito bom, espero que vocês estejam aproveitando bastante. Espero que esteja sendo produtivo, né, tudo isso, não só essa live de hoje, mas esses 15 dias. Tenho me dedicado bastante para que vocês tenham um pouco desse conteúdo, um pouco dessas informações, que eu sempre falei que é um conteúdo que eu compartilhei de alguma forma ou de outra aqui, né, no Instagram, né, de alguma forma, um conteúdo às vezes na forma de post, ou até para os meus pacientes aqui na forma de informativo, ou nos desafios, e aí eu resolvi compartilhar isso com todo amor e carinho para vocês, para que vocês também se beneficiem disso, tá? E eu fico muito feliz quando eu tenho feedback de vocês positivo com relação a
a esse conteúdo todo aqui, tá? Façam sugestões, tem sempre uma caixinha aberta lá nos stories, então façam sugestões do que vocês querem ver aqui, de temas, de informações que vocês querem que eu fale, tá bom? Edna, o nome do livro é O Milagre da Manhã. Ele é muito legal. Ele não fala de metas específicas, tá? Ele não é um livro sobre metas, sobre estabelecer metas. Ele é um livro bem completo, bem legal, bem interessante. Quando eu li ele me fez muito bem. Foi muito gostoso, foi muito proveitoso, tá? Certo? Posso finalizar aqui? Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Amanhã às 6 horas da tarde nós estamos aqui de novo, estamos juntos. Certo? E eu espero vocês lá nos stories pra gente conversar. Tá bom? Certo? Ah, que bom, Rosilene, é isso? Que bom, fico feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês por esse feedback todo. É importante pra mim. Né? É importante que eu saiba que, né, se tá sendo legal, se não. E o que vocês querem ver aqui, porque a ideia é essa. É trazer esses conteúdos pra vocês mesmo. Tá bom? Certo? Ó, um beijo. Amanhã às 6 horas da tarde nós estamos aqui. Nós vamos falar provavelmente sobre colesterol, que foi um assunto bem pedido, né? Quando eu abri a caixinha lá, eu coloquei aqui na nossa lista de informações, né? Pra fazer aqui na live. E aí amanhã eu vou falar um pouquinho sobre colesterol. Então, se vocês tiverem alguém que de repente se interesse por esse tema, que goste, que queira entender um pouquinho sobre isso, amanhã eu vou falar. E aí eu vou abrir a caixinha lá também, vocês tirem as dúvidas de vocês, que de repente eu posso tirar essas dúvidas aqui na live também, tá bom? Certo? Obrigadão, gente. Beijo, uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Comecem bem a semana com saúde. E a gente se vê amanhã. Tá bom? Beijo, brigadão, viu? Tchau, tchau.